pessoal, essa aula aqui é a parte 2 sobre espaço agrário. Uma pergunta muito que sempre os alunos fazem, né? É onde surgiu a agricultura? Bom, não há um ponto específico de onde surgiu, mas há esses centros de origem que você tem registro, né? Que são, deixa eu ver, seis, né? Centros de origem. Esse aqui, ó, no centro norte-americano, mais ou menos onde é o Mississippi, nos Estados Unidos, né? Há também aqui na América do Norte, onde é mais ou menos o. América do Norte, não, desculpa, é América do Norte, América Central, onde é o México, onde é o Nicarágua, mais ou menos também há um outro centro de origem. Tem o centro sul-americano, onde hoje se entende como Peru, que pode ser também uma dos centros de origem. Essa parte aqui do Oriente Médio, onde está o crescente fértil, né, também pode ter sido um centro de origem. O centro chinês e também a da Nova Guiné, certo? E há ainda também as linhas, né, as áreas de extensão desse centro de agricultura. Os locais por onde a agricultura foi, ao longo do tempo, né, sendo absorvida pelos povos daqui. Né? Ou seja, uma tecnologia que vai expandindo ao longo do tempo e ao longo do espaço. Bom, pessoal, a próxima revolução agrícola nós temos aqui é a Idade Média, né, que aconteceu nos séculos 11, 12 e 13. Lembrando que Idade Média não é só uma divisão do tempo, mas também um marco espacial, falando aqui mais sobre a Europa. Né? Essa revolução agrícola é muito importante porque ela faz, né, a mudança da derrubada queimada e surge aqui uma nova técnica que é a rotação de culturas. Aqui sim a gente fala das rotações de cultura, que tem esses nomes também, né? Que é pousio, talvez já tenham ouvido falar de pousio, mas também o alcave. Alcave é o nome mais técnico, vamos dizer, universal para o nome que a gente dá de pousio. E o que é isso, né, gente? Bom, primeiro, o que é importante a gente saber? Que com a derrubada queimada há um esgotamento dessa técnica, porque há uma intensificação do uso do solo, uma vez que há poucas áreas disponíveis para derrubada queimada, ou seja, tinha tantas pessoas lá que já não se cabia mais fazer, não tinha mais tempo para recuperar a mata do local. Sempre há uma, uma necessidade de mais uma vez derrubar, mais uma vez queimar, sem que tenha havido a recuperação da fertilidade natural. Então, uma das técnicas feitas para poder recuperar a fertilidade do solo é a rotação de culturas com o pousio. Isso é, produção de leguminosas, de grãos e de criações em uma parte, enquanto a quarta parte está parada se recuperando, certo? Então, a técnica utilizada é o pousio, mas também há uma ferramenta que é incluída que é a aração, com a tração pesada, como está mostrando nessa imagem daqui. O que é isso? Ferramentas, né, tracionadas com animais, principalmente, para pegar a terra de baixo para jogar para cima e a terra de cima jogar para baixo. Isso é para dar uma renovada nos nutrientes, né, de modo que você intensifique o uso daquela fertilidade do local. Há também, em alguns locais, a aração também foi muito importante em alguns locais, devido ao congelamento do solo. Vamos lá, né? Vamos supor, está o inverno, tudo congelado. E o agricultor está esperando esquentar mais um pouco, porque ele já sabe que está terminando o inverno, para poder plantar. Mas ainda está tudo coberto com neve. O que ele faz? Passa a aração, ele pega essa neve, joga para baixo e pega a terra descongelada de baixo e joga para cima. Ele já pode começar o plantio dele enquanto a neve vai descongelando lá embaixo. Né? A aração também teve essa importância nas regiões mais frias. Agora, pessoal, interessante isso daqui, ó. Divisão de classes e domínios da terra, que já não tem mais aquela. Não, já não se tem mais só terras em comum. Agora já tem domínios, formas diferentes de domínio da terra. Né? E com isso, né, a cobrança da corveia, que é o quê? É uma taxa que os agricultores tinham que pagar para o dono da terra por estar produzindo. Uma das formas de pagar isso é com trabalho gratuito para o dono da terra. Né? Então, eles dividem o tempo deles entre trabalho para si mesmos ou trabalho para o dono da terra. Um caso típico disso é o feudalismo, onde você tinha um senhor feudal, que era o dono das terras, e os servos tinham que fazer a corveia, que é produzir, né? Dedicavam alguns dias da semana para trabalhar de graça para o dono da terra. Então, nessa imagem aqui a gente vê, né, a aração, vê a divisão do trabalho aqui também, e também uma espécie de dominação, né, uma constante uso da força para dominar essas terras, não só pelos senhores feudais, mas há outros tipos de domínio no mundo também relacionados a essas formas, né, de
Uns são donos, outros trabalham para esses donos da terra. Interessante mostrar que nessa revolução agrícola da Idade Média, há a possibilidade do aumento da população, né? Se antes a população já estava diminuindo devido à saturação do, das técnicas, né? A revolução agrícola mostra um aumento da população, né? Isso aqui nós estamos analisando a evolução da população na França, nos limites atuais, do ano 1000 ao ano 1750, mas que de alguma forma a França pode ser utilizada aqui para a gente analisar o que estava acontecendo na Europa, né? Ela reflete aquilo que estava acontecendo na Europa nesse momento. Mas olha só, gente, que interessante, né? Depois da Revolução Agrícola, há um aumento dessa população, há um aumento da produção, mas que logo depois ela é, seguida, né, de escassez, né, penúrias, que são escassez, né, fome, pestes e guerras. Guerras também devido a essa saturação do sistema, né? E logo depois a reconstrução. Isso daqui, gente, é para mostrar que mesmo com esse sistema da Revolução Agrícola da Idade Média, há também uma rápida, vamos dizer assim, né? Tem uma duração curta, né? Não dura para sempre esse modo, visto que do ano 1000 ao ano 1300 ele já entra em colapso. Né? São 300 anos, mas pode ver que há uma limitação desse uso. E aqui, pessoal, há muitas coisas que fizeram parte dessa reconstrução, mas eu queria mostrar uma muito importante que acontece a partir de 1500, que faz parte da reconstrução da economia europeia, que é a colonização. Né? A colonização teve seu incentivo maior, sua motivação muito grande relacionada a crises na Europa. Né? E com isso, né, com a colonização, houve também uma modificação da agricultura nas colônias, onde tinha outro tipo de agricultura, né, e foi lá instaurado um outro tipo de agricultura para atender os interesses das metrópoles. Né? Então, a agricultura colonial, a partir do século XVI, né, não tem como resumir tudo o que acontece nesse momento, mas uma coisa muito importante é falar sobre a plantation, que foi um sistema de agricultura implantado nas colônias para produção máxima, né, para as metrópoles. E aí, o que consistia a plantation? Primeiro, a instalação da monocultura, a implantação da monocultura. A monocultura, o que que é? Né? Mono, única cultura. Nesse sentido, não tem rodízio de culturas. Né? Se antes a rotação de culturas era uma forma de você manter a fertilidade natural do solo, né? A monocultura não é possível fazer isso, uma vez que você planta tudo uma coisa só. Aqui é um caso de uma plantação de trigo, mas aqui no Brasil nós temos a monocultura nesse momento, né, de cana na zona da mata nordestina muito forte. Né? E também não há uma agrobiodiversidade, isso é, biodiversidade de culturas e de interação com o ecossistema. Né? Isso significa, pessoal, que há uma destruição da biodiversidade dos ecossistemas locais para a produção de um só produto. Né? Voltado também essa produção para exportação, né? Então não abastece o local, mas abastece a metrópole, ou seja, há uma carência de recursos no local onde é produzido. Né? O Brasil exportando para as metrópoles, né? Isso daí é algo que foi muito forte na nossa história. Com a mão de obra escrava, isso é, com a máxima exploração do trabalho, sendo que a pessoa ela não nem paga corveia, né, como nos outros sistemas, mas ela simplesmente não é dona de si mesma. Ela não é dona do trabalho para estar vendendo para alguém, ela simplesmente não pertence a si mesma. Né? Essa foi a forma como a colonização implantou, né, o sistema de produção nas colônias. Né? As metrópoles implantaram esse sistema de produção nas colônias. Né? Apesar de ser um trabalho escravo, né, com a exploração máxima do trabalho, sendo que a pessoa não era dona de nada, nem de si mesma, havia também alguns poceiros. Esses poceiros, gente, nós vamos ver mais na questão da aula sobre geografia agrária brasileira, espaço agrário brasileiro, mas os poceiros eram uma espécie de pessoas que tinha, né, pessoas livres, pobres, mas também tinha alguns escravos que tinham acesso à terra, mas não é uma terra enquanto uma terra que ele é dono, mas uma terra que ele tem a posse. A posse significa que você não é dono, você só usufrui da terra, mas ela não te pertence. Muito parecido com os servos do senhor feudal, né, do feudalismo, mas aqui é bem diferente, né? Porém, dá para entender que há uma liberdade condicionada
nessas amarras, né, das mais diversas. Não dá para a gente falar sobre todas, né, mas os poceiros, nós vamos falar mais sobre isso na geografia agrária brasileira, porque são muito importantes para a gente entender também o espaço rural brasileiro. E por fim, latifúndio. Isso significa o quê? Uma divisão, né, totalmente desigual da terra, poucas pessoas com muitas terras, né, com a concentração, logo, né, favorecendo a concentração de terras e também terras improdutivas. Isso é, uma pessoa fazer a gestão de uma terra enorme, né, obviamente que vai ter partes ali sem produção, né, também não tem esse interesse de produzir totalmente, porque atendendo o interesse dele, ele não precisa de produzir em toda a terra. Isso pode ser mais custoso para esse dono, certo? Algo que nós vamos falar mais também sobre no espaço rural brasileiro. Agora, gente, você só deve ter percebido na aula que todas as imagens são atuais. Por quê, né? Isso é para mostrar que mesmo sendo coisas, né, relacionadas a tempos atrás, a séculos passados, são coisas que ainda existem, né? Eu estou falando isso desde da Coivara, né, da derrubada queimada. Eu estou falando isso sobre o nomandismo também. Estou falando principalmente da monocultura, né, da exportação, então nem se fala. Infelizmente, da mão de obra escrava, que ainda é muito comum, né, mais comum do que se imagina no espaço agrário. E o latifúndio também nem se fala, né, hoje com outros nomes, mas o latifúndio ainda é muito presente no nosso espaço. E falando nisso, vamos para a última revolução agrícola que nós vamos falar aqui, que aconteceu na metade do século XX, então, né, ali logo após a Segunda Guerra Mundial, em que nós temos essa passagem do latifúndio, dessa forma dos latifúndios se organizarem, né, essa concentração enorme de terras na mão de poucos, né, mas terras que com mão de obra escrava, ou que acabou de ser abolido, né, mas ainda com salários muito baixos e muitos poceiros também nesses locais, para o agronegócio, né? A Revolução Agrícola Moderna, ela leva ao surgimento que a gente tem de hoje para o agronegócio. E essa imagem aqui da Bolsa de Valores é para mostrar o seguinte, que agora não importa mais tanto as necessidades locais e nem mesmo as condições, as aptidões agrícolas locais de produção. Agora tudo é negociado na Bolsa de Valores e as fazendas têm que produzir para atender essa movimentação, né? Essas negociações das bolsas de valores. É mais ou menos isso, tá? Mas o que foi a Revolução Agrícola Moderna? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ocidental. Lembrando, né, gente, que após a Segunda Guerra Mundial é a Guerra Fria, então o mundo está dividido entre o mundo ocidental e oriental. Vamos falar aqui do ocidental, né? Assistiu um aumento da população e da fome, ocasionados pela má distribuição das terras e a limitação da aptidão agrícola. Limitação da aptidão agrícola, pessoal, é o seguinte: as técnicas passadas já não estavam mais conseguindo produzir da forma como que o mundo estava demandando, certo? E aí vem a chamada Revolução Verde. Talvez vocês já tenham ouvido falar disso. Revolução Verde é o quê? É a transferência do pacote tecnológico. Os, os governos dos países subdesenvolvidos, principalmente, né, destinaram muito dinheiro, muito crédito para o setor, né, agrícola, para essa transferência do pacote tecnológico. E o que era esse pacote? Era a mecanização, né, uso de colheitadeiras, de máquinas agrícolas muito modernas, de tratores, né? Há também o desenvolvimento desculpa, vamos aqui, né? Adição de fertilizantes químicos. Então você tem em vez de utilizar o próprio ciclo natural da fertilidade do solo, se coloca, né, fertilizantes químicos como o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio, né? São os macronutrientes necessários para as plantas, mas também a adição de outros micronutrientes. Desenvolvimento de sementes transgênicas, ou seja, sementes em laboratório para produzir alguma planta mais adequada para um local ou outro. E isso traz várias consequências, tá, gente? Hoje nós não vamos falar de todas as consequências disso daqui, não. Na aula sobre espaço rural brasileiro, nós vamos falar mais sobre essa questão das consequências, para a gente analisar questões mais próximas, né, à nossa realidade. Mas as sementes transgênicas também são sementes que, apesar de caras, né, vieram para nessa tentativa de produzir onde antes não era possível, né? Uso de agrotóxicos, né, como herbicidas, pesticidas. Herbicidas é aquilo que mata ervas daninhas, principalmente, como Roundup.
que é um tipo de herbicida muito utilizado na agricultura brasileira, que passa para a nossa alimentação, né? E tem vários estudos falando sobre câncer e problemas de saúde pelo uso desses herbicidas. Pesticidas também, que matam pestes, pragas que estão nas plantações, entre outros. Um direcionamento muito grande de crédito para esse setor. Isso falando sobre os subsídios que o governo deu para os grandes produtores, né? Para eles conseguirem acesso a essa transferência de pacote tecnológico. Lembrando que houve uma marginalização dos pequenos produtores que não tiveram acesso a esse pacote tecnológico. Não é à toa que muita gente fala do fracasso da transferência do pacote tecnológico, uma vez que ele foi muito concentrado, né, não atendendo necessariamente à necessidade que se impunha pela Revolução Agrícola Moderna. Houve também uma mercantilização da terra, isso é, a terra passou a ter um valor de mercado muito importante, então a questão da bolsa de valores, da- do uso da terra enquanto um valor de troca, né, passou a ser muito importante nesse momento. E aí vem a questão da especulação imobiliária no campo, algo que, se der tempo, nós vamos falar na próxima aula, relacionada à, à terra improdutiva que está lá esperando, né, ficar mais valorizada para poder ser vendida depois. E isso tudo, gente, levou à expulsão desses poceiros, que são essas pessoas que não tinha o título da terra, mas só posse, que foram expulsas porque agora se tinha as máquinas no lugar delas, né? Então não precisava mais de ter aquelas pessoas todas lá, expulsando e aí incentivando o êxodo rural, etc. Pessoal, nós vamos terminar a aula, mas antes disso, só falar sobre alguns manejos, rapidamente, né, que atingem o solo pela agricultura, tá? Vamos falar bem rapidamente, só para ficar a par desses conceitos, né, que é sempre bom, que podem cair numa questão e é sempre bom relembrar o que eles são. Primeiro é a lixiviação. Lixiviação é uma espécie de lavagem da terra, né? Uma varredura dos nutrientes minerais leves pela ação da água. A água que entra na terra vai lavando, né, levando esses minerais. Aqui tem uma imagem de um coador de café, né? Que é mais ou menos isso que acontece com a terra. Você tem um café aqui, em que você joga a água quente, a água, né, quente ou não, que o café sai para a xícara, mas a borra de café fica aqui, né? Isso aqui é uma espécie de lixiviação do café. Você está lavando o café, né? E o pó fica no lugar, ou seja, a terra fica no lugar, ou seja, não está sendo necessariamente um processo de erosão, mas está sendo lavada, perdendo os minerais. A compactação do solo, gente. Então, o que acontece, né? Tem um pressionamento do solo, em que se perde aquela estrutura das primeiras camadas, dos primeiros horizontes, o que faz diminuir a sua porosidade, né? Tirando o ar que existe dentro do solo, tirando a água que tem no solo. Então, acaba criando um solo morto, né? Sem vida. Isso acontece muito, por exemplo, em pastos, né? O gado pisoteando esse solo compacta e nada mais nasce nesse local. Se nada nasce nesse local, quando chove, a água vai embora, é levada embora. Então a compactação, além de compactar a terra, também expõe essa terra à maior erosão, né? Visto que não vai ter mais proteção natural nenhuma. Desmatamento, nem se fala, né? Quando você retira a proteção natural do solo, deixando exposto ao sol e à força da chuva, aumentando muito a erosão. Essa imagem daqui, gente, é uma correntão, tá vendo aqui? Chama correntão. Esse correntão, o que que é? É uma técnica utilizada para o desmatamento em que você coloca essa corrente amarrada num trator e no outro. Esses dois tratores vão andando, né? E essa corrente vai passando pela mata, derrubando tudo, né? É uma prática que foi proibida devido ao enorme impacto que se faz na floresta, né? Uma vez que você não nem permite que os animais do local fujam, né? Então há uma morte enorme de animais na mata. Mas, infelizmente, alguns estados, principalmente na Amazônia, estão permitindo de volta essa prática, visto que ela facilita muito mais a abertura de terras, porém com um impacto ambiental muito grande, né? Aração do solo, né? É um tipo, como nós já falamos, né, na Revolução Agrícola Neolítica, né? O que você faz? Você está revolvendo o solo, né? Pegando o solo de baixo e jogando ele para cima, soltando também o solo. Isso é uma técnica muito utilizada até hoje para produzir, né? Porém, afeta muito a estrutura do solo, né? Aumentando a erosão laminar. Isso é, quando chove, esse solo está solto, ele pode ser levado embora. A queimada, essa queimada que é muito utilizada para abrir florestas, né?
E para nos canaviais também, quando se colhe o canavial, se costuma colocar fogo nele, né? A queimada, gente, quando ela é feita assim de forma solta, afeta muito a estrutura, a vida, né? Os organismos, os micro-organismos do solo, matando muitas bactérias, esse ciclo natural de bactérias dentro do solo, mas também afeta a estrutura e os nutrientes do solo. O agrotóxico, né? Também nem preciso te falar, né? A quantidade de problemas que o agrotóxico traz, não só para a saúde nossa, né? De quem consome os alimentos, mas principalmente para os ecossistemas onde é jogado, né? O agrotóxico, visto que afeta as pessoas que aplicam e todo o ecossistema envolvido. Então, não é à toa que a morte de abelhas no mundo está sendo preocupante, porque tem matado muito desses animais que são muito importantes para a produção agrícola também, para os ecossistemas, mas também para a produção agrícola. Desertificação e arenização são processos muito parecidos um com outros, né? Nós temos dois exemplos típicos no Brasil de desertificação, ali no caso da Gurgueia, que fica no Piauí, que é o uso intensivo do solo, que faz com que ele perca a sua estrutura e nada mais nasce naquele local. A chuva vem e leva embora aquele solo. Desertificação, gente, não está diretamente relacionada à falta de chuva, tá? A desertificação acontece mais em regiões semiáridas, onde o solo está mais exposto, mais vulnerável a esse tipo de processo. Mas a chuva aqui, ela entra como fator que vai aumentar a erosão de um solo totalmente revolvido, exposto, né? Nada mais nasce, então você cria um deserto por não ter mais vida aqui. E o exemplo de arenização, nós temos o exemplo aqui do sul do Brasil, principalmente na campanha gaúcha, onde há muita atividade pecuária, né? O que acontece? O gado, né, faz a compactação do solo, como nós vimos agora, como que acontece, né? Esse solo fica exposto, principalmente à ação dos ventos, né? Os ventos vão empurrando os grãos de areia que está no solo, tudo para um canto só, né? Formando quase essas dunas, né, no local. Aí mata o solo de uma vez por todas, né? A areia vai sendo levada para lá e esse local nada mais nasce. E aí vira o processo de arenização. Salinização. Tem vários tipos de formas de salinizar o solo, mas é o quê? É quando se aumenta o nível de sal no solo, né, tornando ele infértil. Um exemplo disso é pela irrigação mal sucedida. Isso é, quando você irriga, né, um local e essa água basicamente nem atinge o solo, só atinge as plantas, né? Os sais minerais que estão nessa água ficam, a água evapora e o sal fica, né? Quanto mais você vai irrigando, mais vai concentrando o sal na terra, até um ponto que isso vai virar um problema para a produção. Colapso de reservatório também é um tipo de salinização, pode levar à salinização do solo, que é quando bom, você tem aqui um açude, né, qualquer, um reservatório de água qualquer. A água em cima, né, desse açude, é essa água, o reservatório em si, mas também a água que fica dentro do solo onde está esse reservatório. Essa água que está dentro do reservatório, do solo do reservatório, submersa e no subsolo desse reservatório, é uma água que está em contato com rochas e com o solo que vai cada vez pegando o sal que está dentro desculpa, da rocha, né? E da terra ali. Tá é, tirando aquele sal, né? E no momento que esse reservatório seca, essa água que estava lá embaixo do solo sobe, trazendo esses sais da rocha e do solo para cima, né? Deixando esse local muito ocorrendo, né, aqui um processo de salinização, deixando ele com muitos sais minerais a ponto de se tornar ele infértil. E por fim, gente, quando se utiliza muito a água subterrânea, os aquíferos, né, ou até mesmo a água de rios, né, vamos pegar um exemplo prático aqui. O Rio São Francisco, né? De tanto pegar para irrigação e para projetos de irrigação, para projetos de transposição, o rio vai perdendo a sua força, né? E a água do mar vai entrando para dentro, né? Ou seja, já que não tem tanta força do rio para fazer na foz, né? No encontro de um com o outro, o rio vai perdendo a força, o que acontece? A água do mar vai entrando, tornando aquela água salgada. E por fim, gente, a última coisa que eu queria falar para vocês hoje é esses manejos aqui que são, de certa forma, menos agressivos ao meio ambiente. Vocês têm a curva de nível, que é quando você planta, né, respeitando as curvas de nível. Isso daqui é uma forma de evitar assim, né, diminuir a erosão laminar. Né? Então, é uma forma de evitar que o solo vá embora, né? É uma forma de segurar o solo durante a chuva. O terraceamento também é uma forma de fazer isso, né?
que você faz esses degraus no morro, né? É, fazendo reservatórios de água, né? De água não, né? Você impede que a água tome velocidade e aqui essa água fica empoçada para a produção principalmente de arroz, né? Isso é muito utilizado na China, esse tipo de, de manejo agrícola é muito utilizado na China para empoçar a água aqui para o uso de produção de arroz, né? E acaba também sendo bom para evitar a erosão. Rotação de culturas é uma forma menos agressiva também de ter que ficar toda hora colocando fertilizantes químicos na terra. Você dá um tempo de descanso para a terra, né? Consorciação de culturas. Gente, tem gente que fala assim, ah, não é consorciamento. Consorciamento é o consorciamento. Consociação de plantas é assim mesmo que fala, né? Consociação de culturas, que é quando você tem plantas que dividem o mesmo espaço e uma ajuda a outra a se desenvolver. Isso está relacionado também à policultura, né? Que é quando você tem mais de um tipo de produção no mesmo local. Isso ajuda a agrobiodiversidade, ajuda os ecossistemas, ajuda a evitar pragas, ajuda a manter a fertilidade do solo. O plantio direto é um tipo de plantio que você não precisa ficar arando a terra, né? Quando você colhe, por exemplo, soja lá, né? Você colhe a soja, aí retira o grão, o resto da planta é triturado e jogado no mesmo local, tá vendo aqui, ó? Essa palha seca. Essa palha seca é a produção anterior. Essa parte da planta que não é necessária, ela protege o solo e também volta com fertilidade. Então você planta diretamente ali. E é uma forma menos agressiva, né? De usar o solo. A calagem é o processo de colocar cal na terra. O cal serve para você aumentar o pH do solo. Os solos ácidos ficam mais neutros, né? Ficam menos ácidos, né? Com o cal. Isso é bom para ser utilizado em locais onde a acidez impede certos tipos de cultura. E por fim, gente, as barraginhas. Barraginhas é o quê? É quando você escava o solo em locais onde há muita drenagem, onde a água da chuva desce com muita velocidade. Essas barraginhas, que serão barragens pequenas, né? Seguram a água e o solo, evitando que ela tome velocidade e que as primeiras chuvas, né, são empoçadas aqui, e aí a água, em vez de ir embora de uma vez, ela fica entrando bem devagarzinho aqui no solo. Isso ajuda muito a evitar a erosão, mas também a recuperar nascentes nas partes mais baixas. Pessoal, essa daqui foi a nossa aula sobre espaço rural, desculpa, sobre espaço agrário. Espero que tenham gostado e até a próxima.